Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos a mais uma aula. Hoje nós estamos na aula 9 do nosso curso e nessa aula eu vou falar um pouquinho de como nós aprendemos. Então, vou falar da pirâmide da aprendizagem, segundo William Glasser, e dicas para ensinar artes em casa nesse momento de pandemia, tá? Então, eu vou começar com uma frase de Cora Coralina. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina. Então, vamos lá. Em 1984, o professor universitário David Kolbe descobriu que os adultos têm diferentes maneiras de aprender, que depende de como percebemos a realidade e de como processamos. Há indivíduos que captam a realidade basicamente por meio de experiências, mas também tem outros que vão criando teorias. Os primeiros são mais empáticos e tendem a fazer várias tarefas ao mesmo tempo, que nós chamamos eles de multiplicidade. E mais, se não fizerem, aí eles vão ficar bastante tediados. Então, esses que faz muitas coisas e se eles não conseguem concluir, eles ficam tediados mesmo. Os segundos preferem se encontrar em uma tarefa só. Então, eles lidam muito bem com a teoria e se perderiam em várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso aí nós chamamos de unicidade. Então, tem pessoas que para aprender, ela precisa primeiro fazer uma coisa, depois concluir, depois pegar outra coisa, concluir. Diferente daquelas que é multiplicidade, que ali ela está aprendendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, nós temos também que respeitar essa maneira que as pessoas aprendem, tá? Então, cada um tem o seu jeito. Eu, por exemplo, mesmo se me mandarem um monte de coisa, eu vou conseguir fazer. E claro, né, que a gente não vai também exigir que o outro aprenda do mesmo jeito, do mesmo modo que nós. Então, cada um tem o seu jeito. Então, vamos lá. Mantenham-se competitivo. Confira como aprender mais rápido e melhorar a sua gestão de tempos nos estudos e no trabalho, com essas 12 dicas cientificamente comprovadas que eu vou dar para vocês, tá? Você já sentiu como se o dia não tivesse horas o suficiente para fazer tudo o que precisa? Pois se você é estudante ou quer começar a estudar para mudar carreira ou estudar para aperfeiçoar mais os seus conhecimentos, então você tem certeza que você sabe do que eu estou falando. Então, para aprender mais rápido e memorizar melhor, nós temos que ter algumas táticas, né? Então, nós vamos ter que puxar umas vantagens. São umas vantagens que podem beneficiar tanto a sua vida pessoal quanto a sua vida profissional, pois é uma forma de produtividade também. Então, o conhecimento nunca é demais. E as pessoas que mais têm sucesso na vida jamais param de estudar e aprender. Todo dia é um constante aprendizado, não importa se é através de leituras, de cursos, experiência ou outras alternativas, tá? Mas o nosso tempo é limitado e precioso. Então, qual a melhor forma de aprender tudo rápido?
Primeiro de tudo, como aprender a aprender. Então, a gente escuta muito isso, que a gente tem que aprender a aprender. Então, primeiro de tudo, encontrar obstáculos é comum quando decidimos começar a aprender algo novo. Porém, para quem não está acostumado a utilizar algumas técnicas de estudo ou de criar um hábito ainda, como aprender qualquer coisa e se tornar de forma um desafio ainda maior, seja para vocês mudar de vida, aprender uma habilidade para ser então um freelance. Então, aprender um novo idioma ou simplesmente um novo conhecimento. Primeiro passo de tudo isso é ter foco. Primeiro passo é ter o foco, que é essencial para começar. Se concentrar, se adaptar a uma mentalidade de que você está ali para aprender, observar os conteúdos, também é importante. Entenda que você é capaz de aprender o que quiser. Não coloque limitações em sua própria mente. Não é necessário vocês ter talento, ou seja, ser um gênio. Até mesmo a criatividade pode se aprender. Muitos dizem assim, nossa, você é muito criativa, você faz várias artes, você decora, você te dá um tema, você cria N possibilidades com esse tema. Ai, que dom, que criatividade. Sim, gente, nós temos que contar, presta bem atenção, nós temos que contar com 10% ou 20%, vamos aumentar um pouquinho, contar com 20% de dom, que realmente isso é meu, eu tenho de mim, essa capacidade de a pessoa me falar uma coisa, eu já imaginar, aqui, a pessoa, nossa, começou a pandemia e eu já imaginei, será que eu consigo fazer uma dessas, será que vai sair? Então, a criatividade, ela também vem da pesquisa. A pessoa criativa, ela não é só o talento dela, ela tem um determinado talento, mas ela vem da pesquisa. Eu sou criativa, eu consigo fazer. Só que eu fiz? Eu fui atrás, eu pesquisei. Logo no início da pandemia, eu fui lá, eu digitei no Google molde para máscara. E aí me saíram vários modelos. Fiz a primeira, saiu meio assim. E aí nós não podemos desistir logo de primeira. A minha primeira máscara que eu fiz foi de um outro modelo. Ela não ficou tão boa. Eu desisti? Não desisti, porque eu sei que se eu fizesse mais uma, mais outra e outra, acho que depois da 15ª máscara, eu estava preparada para fazer tranquilamente. E aí, todos os outros moldes que eu pesquisava, eu conseguia desenvolver, eu consegui costurar, eu consegui saber os pontos onde eu estava errando. Sim, nós temos também outra questão, a criatividade também nós temos que buscar de quem já fez. Então, esse primeiro molde aqui eu comprei de uma amiga que ela, lá no condomínio dela, uma senhora estava vendendo, está ainda vendendo, não é propaganda, mas ela ainda está vendendo. O que eu fiz? Eu comprei um modelo
Eu peguei o meu desmanchador, desmanchei e fui ver qual foi, na onde que ela passou a linha. Tudo isso, gente, eu aprendi. Então eu tava com foco naquilo que eu queria aprender. Então eu fui atrás, eu desenvolvo umas coisas assim, um modo de aprender muito interessante. Esse foi o exemplo da máscara. Aí agora também, só para finalizar essa explicação do foco, agora eu tô fazendo a minha reeducação alimentar. Então, o meu foco está sendo em pesquisar sobre alimentos saudáveis, está sendo pesquisar sobre exercícios para iniciante, está sendo pesquisar quanto de açúcar que eu posso comer. E assim, eu tô focada nisso, eu tô focada na minha perca de peso, só que eu quero uma perca de peso com saúde. Então é pesquisar, é aprender, porque eu não tenho esse dom de qual o exercício certo para o meu corpo, de saber. Então é isso. Aí uma das coisas assim que muito me chamou a atenção é até o modo como eu vou preparar o meu alimento, como eu vou congelar esse alimento, até quando eu posso cozinhar esse alimento para ele ficar al dente, para ele não ficar al dente. Comprei umas marmitas assim, ó, para eu ter umas porções. As porções já são adequadas para o tanto de vitaminas, proteínas e tudo que eu preciso. O que eu quis chegar com a explicação da máscara e com essa marmita? Eu tô aprendendo. Constantemente eu tô aprendendo e é um aprendizado, assim, digamos que isso aqui é atualidade, Então, esse tipo de marmita aqui, ele tá na atualidade, que os pessoais estão fazendo aquelas marmitinhas, né, no carbo, que é a dieta no carbo. No carbo, pesquisa, então tenha foco. Você quer aprender alguma coisa, pesquise e tenha foco. Então, a partir dessa explicação, entenda que você é capaz de aprender o que quiser. Não coloque limitações em sua própria mente. Não é necessário ter talento ou ser um gênio. Até mesmo a criatividade pode ser aprendida. Foi o que eu acabei de falar. Ó. Você é muito criativa. Fiz quase ou passei 300 máscaras. Teve criatividade, teve genialidade, teve dom, teve tudo. Principalmente a busca pelo novo. Isso aqui foi o novo, então eu fui atrás do novo. E aí, a partir daqui, eu pude estar ensinando. Então, acho que a melhor parte foi depois estar ensinando para minha mãe, que já era uma costureira antiga. Então, ela costura várias coisas, faz reparos, faz muitas coisas legais. E aí, eu me deparei, na minha atualidade, ensinando a minha mãe a costurar essa máscara, ensinando ela a fazer a máscara 3D. Por que, gente? Por que eu quis comparar? Porque os conhecimentos da minha mãe, ele veio junto com os meus conhecimentos sobre essa atualidade, veio junto com conhecimentos que a minha mãe já tinha lá atrás. Então daí nós alinhamos, eu ensinei ela como cortar,
como fechar, porque como que essa atualidade agora aprende? Ah, eu quero fazer, vou dar o mesmo exemplo da máscara, eu quero fazer uma máscara, como que eu vou fazer essa máscara? Nós hoje, na nossa atualidade, a nossa geração, nem todos, porque tem alguns que ainda são travados, porque eu tenho amigos que têm a minha idade que ainda não desenvolve isso, mas está aí para todos. Eu quero fazer isso aqui, eu nunca fiz. O que eu vou fazer? Eu vou lá no YouTube, digito como costurar uma máscara 3D. Vai ter várias aulas passo a passo me ensinando. E tudo isso se encaixa na atualidade de hoje, que a atualidade de hoje é o ensino híbrido, aulas online, live. Então essa pandemia ela veio também para mudar também uma forma de nós aprendermos. Se discutia muito sobre, falava muito, tinha muito preconceito sobre a formação à distância, né? Eu faço a minha formação, essa agora formação à distância, mas eu tenho os meus momentos que eu tenho, que era presencial, que eu tinha que estar indo lá no polo fazendo as provas. Mas muita gente não estava acostumado a aprender através de vídeos, através de filme, através de videoaulas. E isso agora está na nossa realidade. Se você quiser modelar um vaso, você digita lá como fazer, porque alguém já fez e alguém já postou. Então, tudo isso aí é muito interessante. Isso enquadra perfeitamente no que eu estou aqui falando. Então, você aprende a aprender por meio de hábitos, metas, teste. Pois as pessoas não são iguais e nem todas aprendem do mesmo jeito. Ou seja, você precisa encontrar o seu jeito que você gosta de aprender, mesmo quando se trata de um assunto que você não goste. Aí no final das contas, também é importante compreender como o cérebro aprende e memoriza. A partir desses conceitos, podemos perceber melhor quais são os rankings que funcionam para aprender. O meu, como eu já mencionei, o meu modo que eu aprendo muito observando. Então, se a pessoa está fazendo um trabalho, deixa eu ver, um tricô, por exemplo. Se a pessoa está fazendo um tricô, e ela vai falar assim, você faz assim, você faz um tricô, uma laçada, um meia, um tricô, uma laçada, um meia, um tricô, um laçado. Ou então faz uma carreira só de tricô, nisso ela só tá falando. Faz uma carreira só de tricô, volta, tricô. Aí faz outra carreira de meia, volta o tricô. Na minha cabeça, eu posso até estar imaginando, porque eu já sei como que é o tricô, como que é o meia, que é um tipo de ponto do tricô. Mas se eu nunca me falaram como que é esse tal desse tricô, como que é, passa a linha aqui, passa a linha para cá, eu não vou conseguir processar isso. Então, para o meu cérebro aprender, eu vou ter que estar vendo a pessoa lá com a linha, se eu ponho aqui é um tricô, eu passo para cá é um meia. Então, a pessoa tem que ir fazendo e explicando. Ou então, só ela fazendo eu já consigo focar. E eu sei também que tem um outro modo que eu aprendo, que eu acabei de falar, é a pesquisa. Eu vejo os vídeos de quem já fez, eu vejo os pontos que a pessoa acertou, os pontos que a pessoa errou e os pontos que quando eu for fazer eu vou ter que melhorar, tá? Como o cérebro aprende?
Aí, gente, eu tenho. Vamos visualizar aqui. Eu vou falar de uma pirâmide, tá? É a pirâmide do aprendizado, que é a pirâmide que eu mencionei lá em cima, que é da teoria do William Glasser. Então, olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo, onde eu vou explicar como aprendemos, né? Eu percebo que muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande aí de aprender, assimilar os conteúdos que estão sendo ensinados, né? Talvez a forma que você esteja usando não seja mais apropriada para você, ou falte algum complemento. Tudo bem? Então, vocês estão vendo aí a pirâmide de aprendizagem, né? Então, vemos lá no topo da pirâmide que somente ler nós só vamos conseguir lembrar 10% do que foi dito depois, do que foi lido depois de 2 semanas. Então ler talvez não seja a melhor, só ler talvez não seja a melhor opção, né? É lógico que toda regra existe exceção, tem pessoas que conseguem guardar tudo que leem, mas a grande maioria só consegue lembrar de 10% depois de 2 semanas do que leu, ok? Logo abaixo nós temos lá escutar. Quando nós ouvimos alguma coisa, nós lembramos aí em média de 20% do que escutamos. Ok? Então, só escutar, ler, escutar o que está sendo dito na aula, ou numa palestra, ou num curso, juntando os dois, aí você vai ter mais ou menos uns 30%, né, de memória, de lembrança do que foi dito ou lido depois de 2 semanas. Por isso que é importante, muitas pessoas usam essa técnica, né, de participar de uma aula ou de uma palestra ou assistir um vídeo e fazer anotações. Olha, ele está juntando lá o ler e o escutar, né? E aí, logo abaixo, né, nós vemos lá o ver. Quando observamos, nós lembramos aí em média de 30%, né, do que nós vemos depois de duas semanas. Tudo bem? Então, o ideal é fazer essa junção. Ler, escutar e ver, né? E aí logo abaixo nós vemos lá ver e ouvir. Nós lembramos em média de 50% do que foi visto e ouvido depois de 2 semanas, ok? Então o ideal é você fazer uma mescla, não só ler, não só escutar, não só ver, não só ver e ouvir. O ideal é mesclar o tempo todo, né, essas formas aí para que a assimilação seja maior. Mas tem como melhorar isso, né? Nós vemos logo abaixo aí que nós conseguimos lembrar 70% depois de 2 semanas quando nós discutimos com os outros, discutir sobre o conteúdo que foi ministrado, né, sobre uma palestra ou sobre um filme, né? Então nós vamos lá, conversar, perguntar, repetir, relatar, numerar, reproduzir, recordar, debater, definir e nomear. Então, essa troca de ideias com pessoas, fazer grupos de estudos, ele vai facilitar aí a assimilação de toda a informação que você está recebendo. Tudo bem? Então, formem grupos, né? Crie grupos de afinidades e se reúnam para estudar. O ideal é que vocês conversem, né? Tirem dúvidas um do outro, né? Ensinem um para o outro, que a gente vai ver um pouquinho mais abaixo aí. Vemos logo em seguida que nós conseguimos lembrar em média de 80% depois de 2 semanas, né, que aconteceu o fato, quando nós fazemos colocar em prática a mão na massa. Então escrever, interpretar, traduzir, expressar, né? Eu acho até interessante num curso que eu ministrei por muitos anos, né, que é o Jovem Aprendiz, tem muita dramatização, encenação do conteúdo que está sendo ministrado no dia, né, ou no período. E alguns acham muito ruim, né, porque tem que se expor, mas depois que a gente explica que esta encenação, essa simulação, interpretação do conteúdo vai possibilitar que ele assimile, internalize com muito mais facilidade o conteúdo que está sendo
ministrado, mas tem como melhorar, né? Vemos que logo abaixo nós conseguimos lembrar em média de 95% do que foi dito há 2 semanas, quando nós ensinamos para os outros, né? Então, olha lá, explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar e ilustrar, né? Todos nós somos aprendentes e ensinantes o tempo todo, né? Somos aprendizes a vida toda, mas também ensinamos. E às vezes a gente nem percebe que está ensinando, né? Às vezes você é o exemplo e nem sabe. As pessoas te ouvem. Então é importante aí você ensinar. Ah, professor, mas eu não sou professor, né? Eu não quero ser professor. Mas eu não estou dizendo que você vá se tornar um professor, né? Ensinar para o outro não quer dizer que você vai ser um professor de carreira, mas que isso vai ajudar na assimilação do conteúdo, isto vai. Então, vamos colocar em prática, né? Mudem, nós somos uma metamorfose ambulante, né? E nós devemos aprender o tempo todo, né? Uns com os outros, né? E aprender com as experiências que já, né, foram concretizadas, provadas. Uma delas é esta pirâmide, né? Ela já foi comprovada reiteradamente por muitas vezes que funciona. Então, eu sugiro que ali do meio para baixo você comece a colocar em prática para que você possa assimilar todo o conteúdo que está sendo ministrado em sala de aula, num curso ou numa palestra, para que você possa se dar melhor, né? Para que você possa ir melhor nas provas, nos exames e nos concursos. Tudo bem? Então, se você gostou, logo abaixo aí dá um curtir, um like, né? E se você acha que é interessante passar essa informação para algum colega, um amigo, por favor, dê um compartilhar. E sempre que possível, né, façam comentários. Os comentários de vocês sempre são muito bem-vindos, né? Ele também serve para aprimorar aí o material que a gente está disponibilizando. Então, muito obrigado e até a próxima! Então, essa pirâmide que eu acabei de mostrar, a imagem anterior, ela ilustra a teoria do aprendizado. Então, ela é apresentada pelo psiquiatra norte-americano William Glasser em seu livro A Teoria da Escolha. Embora seja uma teoria antiga, que hoje em dia alguns estudiosos têm suas dúvidas sobre a sua confiabilidade, não há como negar que a abordagem faz sentido. Então, indo lá para a explicação, como que a gente aprende? Como que se aprende? Vamos lá. Segundo a imagem anterior, 10% nós aprendemos lendo, 20% nós aprendemos ouvindo, 30% nós aprendemos observando, 50% nós aprendemos ver e escutar, que é os dois juntos, 70% nós aprendemos discutindo, conversando, debatendo, que é essa troca que eu tô tendo aqui com vocês, que eu tô discutindo um assunto, eu tô aprendendo, vamos debater e aí vocês vão aprender a aprender. Então, são 70% aí de vocês pegarem o que eu estou falando. E 80% nós aprendemos quando nós praticamos, escrevemos, perguntamos e revisamos. Então, 80% do meu aprendizagem de quando eu vou lá, faço as minhas pesquisas, que daí, ó, eu fui lá, eu vi a máscara, aí depois eu ouvi falar da máscara, depois eu observei todo mundo usando a máscara, qual o modelo que mais as pessoas
gostam de usar. Aí eu fui ver depois e escutar, né, para ver como que era. Aí depois eu discuti e conversei ou debati. No caso aqui da explicação, comecei a conversar com a minha mãe. Ô mãe, como que a gente pode estar fazendo? Quais tecidos nós vamos usar? Quanto que nós vamos gastar de elástico? Então ali eu teve essa parte de conversar com a minha mãe para nós sabermos sobre os materiais. Então até aí nós já estávamos aprendendo 70%. Aí, continuando no exemplo da máscara, aí também se aprende, o 80% a pessoa aprende praticando, escrevendo, perguntando e revisando. Então, como que eu aprendi essa máscara? Costurando, peguei lá os moldes, imprimi, perguntava, mãe, mesmo que eu fiz assim, o que a senhora acha? Tá bom? Ou ela, o que você acha, Meire? Não consigo fazer assim. E depois revisando, nossa, será que, olha, esse ponto aqui ficou meio torto, no próximo eu posso melhorar. Tá, e a melhor parte, que essa parte eu adoro, depois de eu ter aprendido tudo isso, através da leitura, ouvindo, observando, vendo, escrevendo, discutindo, conversando, debatendo, pratiquei, aí eu vou ensinar. Gente, quando chego nessa parte da pirâmide que eu vou ensinar alguma coisa que eu já aprendi, pode ter certeza que eu não vou esquecer. Aí eu vou ter certeza que vai estar aqui, ó, gravadinho. Então, quando a gente ensina alguma coisa, automaticamente nós estamos estudando 2 vezes essa coisa. Porque, com certeza, eu já parei para planejar, para pesquisar, para poder estar aqui falando para vocês tudo isso, para explicar para vocês, para resumir de uma forma bem sucinta para vocês compreender. Eu pesquisei as ilustrações que era dessa pirâmide e tudo. Então, o que eu estou falando, eu já estudei. E agora eu estou ensinando. Então, automaticamente eu fiz isso 2 vezes. E o meu cérebro já gravou isso 2 vezes. Então, é muito legal. Então, como pode ver, segundo a teoria do nosso cérebro, aprender da seguinte forma: 10% lendo, 20% ouvindo, 30% observando, 50% vendo e escutando ao mesmo tempo, 70% discutindo, debatendo, conversando, repetindo, que é muito importante quando você está ensinando algo, você está repetindo. 80% praticando, perguntando, escrevendo, interpretando, revisando, demonstrando, e aí 90% que o meu cérebro aprende é no momento que eu estou ensinando. Quando eu ensino, aí eu falo assim, agora ele não vai mais esquecer. Quando eu explico, quando eu vou resumir alguma coisa, estruturando, elaborando, ilustrando. Se você não é um professor e você não vai ensinar para você atingir esses 95% aí do seu aprendizagem, adapta isso aí. Pega um papel, faz um resumo de tudo aquilo, explica para você no espelho. Isso funciona. Não é loucura. Loucura é você guardar uma coisa, não desenvolver, não ensinar seu cérebro a aprender. Aí você vai ficar nessa mesmice aí, vai ouvir agora e vai passar aqui. E ele não vai processar aqui onde era para processar. O que isso tudo significa? Em resumo,
a teoria relata que quanto mais ativos nos estudos, mais aprendemos. Isso é, precisamos interagir de forma ativa, discutir, praticar e ensinar. Tudo isso para aprender mais rápido, ao invés de uma forma passiva, ler, ouvir ou observar. Inclusive, a ideia de aprender por meio de diversos estilos é uma das orientações que separei para este post sobre como aprender mais rápido. Então, vamos lá.